Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma massa básica para você modelar 3 ou mais pãezinhos. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Aqui eu vou fazer um creme, tipo uma cocadinha, para colocar em cima dos pãezinhos. 100 gramas de coco ralado, 50 gramas de margarina, 100 gramas de açúcar, 2 ovos e meia colher de sopa de baunilha. Prontinho, pessoal, o ponto é esse aqui, ó. Então, pessoal, para a nossa massa básica, vamos precisar de 150 ml de óleo, 2 ovos, 100 gramas de açúcar, 15 gramas de sal, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 450 ml de leite, esse leite ele está em temperatura ambiente, e 20 gramas de fermento biológico seco. Coloque a farinha aos poucos. Eu sempre falo isso aqui. Se você quiser colocar a farinha toda de uma só vez aqui no bowl e já misturando com as mãos, pode sim. O importante é o resultado final. Mas eu não gosto, sabe, pessoal? Eu só gosto de colocar a mão na massa depois que a massa está mais enxuta. Aí chega um momento em que a massa fica tão pesada que eu não consigo misturar com o fouet. E agora eu vou colocar a mão na massa. E quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu faço as receitas sem as luvas. Eu só coloco a mão nas luvas quando eu vou organizar nas bandejas. A gente que trabalha com produção, a gente se corta, sabe, pessoal? Mas é assim mesmo. Coloca a mão na luva e vamos seguindo, tá bom? Observe que eu misturo essa massa trazendo aqui da borda para o meio. Eu vou sovar essa massa aqui por uns 5 minutos. E a sova dessa massa é muito fácil. Você vai fazer esse movimento aqui. É com esse lado aqui da palma de suas mãos, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal. Eu vou dividir essa massa em porções de 30 gramas. Aqui eu tenho 58 unidades com o peso de 30 gramas. E sobrou essa porção aqui, ó, de 9 gramas. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando apenas com óleo. E aqui você vai pegar uma porção. Pessoal, isso aqui é muito fácil, muito prático de fazer. Amassar desse jeito aqui, ó. E vai enrolar. E vai fazer isso, ó. Mais nada. Só isso. Tá certo? É o que é que você vai fazer? Você vai colocar na forma. Pegou, apertou, enrolou, fez isso e pronto. Quando você for colocar na forma, tenha o cuidado de colocar um dedo de distância um do outro. Tenha o cuidado de colocar a emenda voltado para o fundo da forma. Se você está começando e não sabe modelar rápido, cubra a porção da massa que ficou para que elas não ressequem. E aqui você vai fazer o seguinte. Olha a nossa misturinha. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar uma porção e colocar por cima do pão, sem fermentar mesmo, tá, pessoal? Em cima dos pãezinhos. Pode colocar uma porção generosa, viu? Porque quando ele fermenta aqui, fica parecendo que é pouquinho. Olha, isso aqui é do coco, viu, pessoal?
Prontinho, pessoal, olha. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Ela vai descansar na geladeira. Na geladeira, Edva? É, na geladeira. Você vai adiantar a sua produção. Você pode fazer isso aqui. Façam aí. E fala pra mim nos comentários. O que você achou desse descanso, de deixar a massa descansar na geladeira de um dia para o outro. Já tudo assim modelados. Gente, isso aqui é uma revelação dos céus. Prontinho, olha só. Agora eu vou modelar outros. Forma untada apenas com óleo. Esse daqui você vai pegar a porção, apertar. Gente, é muito fácil trabalhar com esse tipo de massa, tá? Use a sua imaginação. Aí você vai fazer um rolinho e vai fazer isso. Observe que toda a lateral aqui da massa já ficou lisa. Aí agora que ela está lisa, você vai apertar novamente e vai fazer um rolinho assim. E vai fazer isso. Apenas isso. Olha só. Gente, ele fica assim, um mimo, sabe? O lado da emenda, você vai colocar voltado aqui para baixo. Esses pãezinhos, pessoal, eles são assim, uma bênção, sabe? Porque você pode fazer mini cachorro-quente, você pode rechear com um patê. Olha só a importância de você fazer isso que eu estou falando. A lateral do pãozinho tem que ficar assim, ó, lisinha. Aí agora você aperta e faz o rolinho. Olha como ele fica. Só para que ele não fique tão barrigudinho, você vai fazer isso. E o lado da emenda, você vai colocar voltado aqui para baixo. Prontinho. Olha só, pessoal, como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Eles também vão para a geladeira. Aqui eu tenho pedaços de doce de goiaba, a famosa goiabada. E esse é muito fácil também. Aí você vai abrir a porção com o rolo. E vai colocar um pedaço da goiabada. Vai fechar. Como se fosse uma trouxinha, sabe? Fazer assim e vai, ó, dar um nozinho assim. Para que a goiabada não saia. Amassa e pronto. Coloca na forma. Agora eu vou levar os 3 para a geladeira e vou deixar fermentar lá. E eu só vou assar no dia seguinte. E qual o objetivo disso, de você estar fazendo isso, Edva? Pessoal, isso daqui adianta muito a sua produção. Se você trabalha com salgados ou trabalha com pãezinhos, pode fazer isso. E assim, pessoal, eu não sei de tudo, né? O que eu passo para vocês é a minha experiência. Eu já fiz isso aqui e o máximo que eu já deixei na geladeira de um dia para o outro é de 12 horas. Mais do que isso, eu prefiro congelar. E se você ainda não assistiu algum vídeo meu, como congelar os salgados de massa fermentada, eu vou deixar o link para vocês. Gente, congelar os pãezinhos é assim, ó, uma dica de ouro. E agora eu vou levar para a geladeira. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E olha só como os nossos pãezinhos estão. Completamente fermentados. Olha só. E agora eu vou colocar para assar. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Não coloque os pãezinhos para assar com forno frio. Você tem que aquecer o forno, tá bom, pessoal? Escreve isso aí. Olha.
completamente fermentado. Escreve essa dica aí no caderninho de vocês. Os pães já estão fermentados. É direto da geladeira para o forno. Agora eu vou assar. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar. E eu vou dissolver esse açúcar com um pouco de água. Essa xícara aqui, ela mede 150 ml. E a quantidade de água que eu coloquei aqui é o quê? 50 ml, pessoal. Só para que vocês tenham ideia aí. É água com açúcar. Você vai misturar até dissolver. E esse daqui, com os pães ainda quente, você vai colocar a misturinha por cima. Qual o nome que você chama aí? Misturinha, melzinho, garapa? Qual o nome que você acha que tem que ser isso aqui, pessoal? Cada padeiro chama de um nome diferente, tá? Tem que ser quente, viu? Isso aqui é o brilho do pão. Prontinho. E a dica aqui é a seguinte: não tire da forma com os pães ainda quente. Deixa ele esfriar, porque ele ainda está fazendo o processo de cozimento dele. Deixa aí. Prontinho, pessoal. Os nossos pãezinhos já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. Eles estão bem morninhos. O pãozinho que está recheado com goiabada, eu vou passar um pouco de margarina derretida. Aqui eu tenho um pedaço de queijo parmesão. Eu passei ele no lado mais fino aqui do ralador. E aqui, pessoal, escreve essa dica aí no caderninho de vocês. Eu faço isso daqui com o pãozinho quase frio, porque se eu colocar o queijo parmesão com os pãezinhos quentes, eles vão ficar feios. Essas filepinhas aqui, ó, elas vão derreter um pouco e aí fica feio. E o bonito é desse jeito aqui, ó. Esse é o charme desse pãozinho. Pessoal, o coco aqui, ele gruda um pouco, viu? Mas isso é normal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o fundo desse pãozinho. Olha. Você pode deixar menos tempo. Aqui foi porque eu deixei mais, mas olha só a qualidade desse pãozinho. Vou experimentar, pessoal. Gente do céu. Muito bom. Agora, olha esse aqui. O de goiabada. Vamos experimentar, né? Gente do céu. Como pode uma massa básica fazer 3 belezuras? Olha. Muito bom. Olha só. Essa massa, ela é assim, maravilhosa, sabe? Dá pra você fazer com recheio doce e com recheio salgado. Você pode fazer um patê e colocar dentro desses pãezinhos aqui, que eles são maravilhosos. E pode fazer assim, ó, doce também. Você escolhe aí. Muito bom. Olha. A qualidade da massa, nem sei o que falar. Fala aí pra mim nos comentários. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações.
E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!